Eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A Coreia do Norte é o país dos tabus, e isso já estava evidente neste momento de pandemia. O governo norte-coreano não divulga números de casos e mortes, como faz o resto do mundo. Agora surge a notícia não confirmada de que o líder Kim Jong-un estaria com problemas de saúde. E a situação traz à tona a discussão sobre a estabilidade do regime norte-coreano. Já na parte sul da península, a situação é o oposto. A Coreia do Sul dá o bom exemplo de como lidar com a pandemia e tenta decifrar o que está acontecendo no vizinho do norte. Para analisar a situação na Península Coreana, iremos a Seul conversar com a do Sol Pamela Pak, formada em Relações Internacionais, e a Luísa Duarte, nossa correspondente em Nova York, que já esteve na Coreia do Norte, por sinal, assim como eu. E aqui no estúdio está o cônsul-geral da Coreia do Sul em São Paulo, Ha-Kyu Kim. Senhor cônsul, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É a segunda vez que o senhor vem aqui já à CNN, porque a Coreia do Sul tem muito o que nos ensinar sobre como lidar com a pandemia. A CNN Brasil tem pouco mais de um mês, mas o senhor já é o nosso veterano aqui entre os convidados. Senhor cônsul, em primeiro lugar, começar só sobre essa questão da Coreia do Norte, depois passaremos para a questão da Coreia do Sul, mas como essa questão das relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul estão nesse momento? Houve aquele degelo, né, a partir de 2018, dos Jogos Olímpicos, depois houve as cúpulas, e aí agora nós estamos numa situação em que, com a pandemia, está tudo paralisado e também houve um problema com o presidente Trump, né? As coisas não andaram como o presidente Trump queria. Qual é a situação, como estão as relações Coreia do Norte e Coreia do Sul? Bom, a relação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte um pouco está estagnada no momento, mas o governo atual do Coreia do Sul tem um objetivo para diminuir a tensão na Península Coreana. A divisão da Coreia completou 75 anos. E até agora tiveram só pesadas sanções internacionais. Mas a prova que isso não contribui muito para aliviar a tensão na Península Coreana. O presidente Moon Jae-in, que tomou posse no maio de 2018, declarou que a desnuclearização da Coreia do Norte só será feita através do diálogo entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Sim. Por isso, ele fez muito esforço para intermediar o diálogo e a aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Graças a esse trabalho dele, que já foram realizadas três reuniões de cúpula entre duas Coreias e duas reuniões entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Sim. E no momento está um pouco complicado porque a situação é muito complexidade na Península Coreana. Mas o governo sul-coreano está procurando e aí para melhorar a situação com a Coreia do Norte, mas dentro das limitações que existem por causa das sanções internacionais. A gente vai agora para Seul conversar com a do Sol Pamela Pak, que fez relações internacionais aqui na PUC de São Paulo e hoje mora e trabalha em Seul do Sol. Seja muito bem-vinda aqui ao CNN Mundo. Eu começo te perguntando qual o impacto que teve aí na Coreia do Sul essa incerteza com relação ao regime norte-coreano, a situação de saúde do presidente, do líder Kim Jong-un, que é jovem, mas tem um problema de obesidade, parece que fuma demais, e existem recorrentes preocupações em relação ao estado de saúde dele, sobretudo como seria a sucessão dele, quem ficaria no lugar dele, né? Como é que está essa discussão aí, essa repercussão na Coreia do Sul? O que eu posso dizer sobre a sua pergunta é que a reação dos cidadãos aqui na Coreia do Sul foi unânime, assim. A notícia sobre a doença não confirmada do líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un,
não foi uma notícia de grande destaque para a população. Os conservadores, que são uma minoria, e parte dos conservadores deram importância para a notícia, mas, em geral, ela não foi uma notícia tão significante. E os sul-coreanos não se surpreenderam, porque, por mais que os canais de transmissão dessa notícia tenham sido atores que eu posso dizer que são muito influentes, a priori não se tinha uma informação que consiga comprovar a veracidade da fonte primária dessa notícia. O que se sabe é que o líder Kim Jong-un, ele não esteve presente em eventos de importância nacional da Coreia do Norte, inclusive no aniversário do avô dele, que é o fundador do Estado. Mas essa ausência pública dele já aconteceu em outros momentos, inclusive em 2014 também já teve essa ausência dele pública durante 40 dias. Então, é uma história que está sendo repetida para os sul-coreanos. O Serviço Nacional de Inteligência do país, para informar publicamente que essa notícia não tem prova verídica. E isso fez com que a notícia perca a credibilidade para os sul-coreanos. E para te dar uma maior referência disso, o Serviço Nacional de Inteligência aqui na Coreia do Sul é a maior fonte de informações confiáveis para a população da Coreia do Norte. E perceba que para alguns a notícia surgiu também como uma oportunidade de abrir novamente o debate sobre quem possivelmente poderia, o que poderia acontecer internamente na Coreia do Norte caso a notícia fosse verdade. No senso comum, muitos grupos acreditam que a irmã do líder seria, que é atual membro do Comitê Central do Partido Trabalhista na Coreia do Norte. Sim. Ela poderia suceder o líder Kim, mas tenho visto várias entrevistas recentemente, hoje também, de grandes analistas políticos aqui da Coreia do Sul, que falam que é muito mais realista levantar análises da possível formação de um sistema de liderança coletiva do que apenas pensar na possibilidade da irmã suceder o líder. Isso não se mostra muito publicamente, mas o partido atual tem uma configuração muito machista, e isso também leva a duvidar se realmente vai ser a irmã que vai suceder ou não. Exatamente. É uma incógnita, na verdade. A Kim Yo-jong, né, que tem apenas 31 anos de idade, mas é muito próxima do seu irmão Kim Jong-un. Eu quero aproveitar do Sol para a gente falar agora do coronavírus. Como é que as medidas do governo, que foram tão bem sucedidas, é citado como exemplo no mundo inteiro a Coreia do Sul, como é que essas medidas impactaram no dia a dia das pessoas, como você, as pessoas que moram em Seul, e como está a discussão sobre uma reabertura, uma volta à atividade econômica? Bom, antes de mais nada, o primeiro caso de coronavírus aqui confirmado na Coreia do Sul foi no dia 20 de janeiro. Foi poucas semanas após o primeiro caso de coronavírus confirmado na China. Já no primeiro caso, o governo sul-coreano estava muito atento a todas as medidas e indicações dadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E já com o primeiro caso, o governo sul-coreano havia definido uma política temporária que estipula quarentena de 14 dias para as pessoas que demonstram ter os sintomas, não só para as pessoas que demonstram ter os sintomas, senão que também para as pessoas que tiveram contato com pessoas que demonstram ter tais sintomas. Isso. Ou seja, já em meados de janeiro, já se tinha um número considerável de pessoas que entraram em quarentena, sem ter certeza se tinham a doença ou não. Posteriormente, foram identificados mais casos de contágio do vírus e o governo começou a providenciar testes gratuitos para a população em vários postos de saúde. E no dia 23 de fevereiro, 2 dias antes do primeiro caso que aconteceu no Brasil, do caso confirmado no Brasil, o governo sul-coreano já decreta estado de emergência aqui na Coreia do Sul. E a medida tomada pela Coreia do Sul com as igrejas e outros centros religiosos foi muito mais rigoroso, justamente porque os primeiros casos, mais da metade dos casos até então, foram confirmados como casos de contágio dentro desses espaços religiosos. A Coreia do Sul está realizando distanciamento social desde o dia 2 de março, mas por distanciamento social não me refiro ao isolamento domiciliar como tem acontecido na Itália ou na Espanha nas semanas passadas, porque isso na verdade nunca aconteceu com a Coreia do Sul. Uhum. O que o governo fez foi propor distanciamento social, mas um distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas, recomendou não sair para as ruas e
essas recomendações foram escutadas como obrigações para os cidadãos, mas nunca foi uma obrigação, na verdade. Do Sol Pamela Pak, que é formada em Relações Internacionais, mora em Seul, trabalha numa empresa em Seul. Muito obrigado pelo seu relato, muito esclarecedor. E até a próxima vez aqui no CNN Mundo, com certeza você voltará. A gente volta aqui no estúdio com o cônsul-geral da Coreia do Sul em São Paulo. Pois é, então a Coreia do Sul já falando numa volta às atividades, como é que o governo tem se pronunciado e tem explicado como será essa volta? Bom, a Coreia do Sul, como todo mundo sabe, que está sendo amplamente divulgada pela estratégia que tomou muito rápido, também com eficiente. E nós fizemos, o governo da Coreia tomou essa estratégia sem o confinamento de cidadãos, nem fechamento de fronteiras. A Coreia vive de comércio exterior. Então, é muito importante a circulação de pessoas e mercadorias. Por isso, o governo tomou uma estratégia muito rápida e também chamando o setor público e privado para montar uma estratégia de teste massivo e também rastreamento ativo para controlar o coronavírus 19. E a economia da Coreia, quando o governo tomou, fez o mais possível para afetar menos possível a economia da Coreia. E nós acreditamos que com o sucesso dessa controlidade do coronavírus, o governo da Coreia está esperando se voltar a recuperar a economia num período mais breve possível. Mas, ainda assim, como as pessoas evitam sair e evitam aglomerações, isso é que afetou também a economia com grande impacto. Então, nós queremos melhorar também, o governo anunciou várias medidas para estimular a economia, incluindo umas de auxiliares financeiras, em torno de 70 bilhões de dólares para estimular a economia e para ajudar o povo, que é mais vulnerável que por causa dessa atividade de coronavírus. Agora a gente vai para Nova York falar com a correspondente da CNN, Luísa Duarte. Luísa, seja bem-vinda de volta aqui ao CNN Mundo. Obrigado pela sua participação. O que se sabe aí de mais atualizado? A inteligência americana acompanha milimetricamente o que se passa na Coreia do Norte. Na medida do possível, é um país muito fechado, mas o que se sabe aí sobre a situação do regime? Os representantes americanos, autoridades, Donald Trump e também Mike Pompeo se esquivaram um pouco da pergunta sobre como vai a situação de saúde de Kim Jong-un, líder norte-coreano. Donald Trump respondeu dizendo que espera que ele fique bem, que não sabe qual é a situação de fato, que desejou boa sorte para Kim Jong-un. E Mike Pompeo disse que nada muda, independente de quem vai estar no comando da Coreia do Norte, se tiver alguma alteração da liderança no país, nada muda em relação aos objetivos americanos, ao objetivo de desnuclearização da Coreia do Norte, e que, independente de quem estiver no poder, as relações dos dois países seguem a mesma coisa. Então, essas foram as respostas oficiais. Extraoficialmente, a gente tem relatos sobre voos de vigilância sobre a Península Coreana, realizados pela aeronáutica, enfim, pelos militares americanos e toda uma mobilização diplomática para tentar confirmar essas informações sobre o estado de saúde de Kim Jong-un. São sempre informações controversas, tudo que vem da Coreia do Norte a gente pega com bastante cautela, porque a gente não consegue confirmar essas informações de forma independente e há sempre relatos desencontrados sobre o país. Não é a primeira vez que se questiona sobre o estado de saúde do líder norte-coreano, que é de fato uma pessoa muito jovem, com menos de 40 anos, embora a gente não saiba a idade exata dele, que até isso é uma informação sigilosa.
Mas com o coronavírus, o país ficou ainda mais fechado. Nenhum representante brasileiro no país conseguiu voltar depois do Natal para a Coreia do Norte por causa do coronavírus, e tem um relato de um canal de TV sul-coreano dizendo que Kim Jong-un estaria na cidade costeira de Wonsan depois que pessoas próximas a ele foram confirmadas com o coronavírus, mas a gente não tem números oficiais do coronavírus na Coreia do Norte. O que a gente tem é uma informação de número de testes, 750 testes feitos no país, que é um número bastante baixo, limitado. Então, todas as informações são um pouco nebulosas e a gente continua sem saber sobre o real estado de saúde de Kim Jong-un. Nesse momento, claro, os Estados Unidos seguem acompanhando atentamente, porque há muita coisa em volta da sucessão desse regime que é centralizado na figura de Kim Jong-un. Você esteve baseada 6 anos em Hong Kong, esteve na Coreia do Norte em 2018. Eu também estive em 2018 e 2019. Não é muita coisa que a gente consegue ver, mas a gente sempre monitorou a questão da fome na Coreia do Norte como um fator de desestabilização. Um problema de saúde dessa envergadura que ameaça todos os países, né? O que dizer de um país com recursos muito escassos, sem transparência, sem informação fluindo? Qual a sua sensação em relação ao que a pandemia, o impacto que ela pode ter sobre a Coreia do Norte? É difícil a gente acreditar nesse número negativo de casos de coronavírus, e é de fato uma situação muito precária no país, um país que necessita de recursos de todo tipo, e tem um novo relatório publicado hoje dizendo 10 milhões de pessoas em uma situação gravíssima de fome na Coreia do Norte. Então, todas essas informações somadas só formam um cenário bastante preocupante diante dessa pandemia. A gente não tem como avaliar qual seria o impacto disso, mas na minha ida já era uma questão. Os recursos hospitalares são absolutamente limitados, e todos os recursos de toda forma. A gente fica sem saber quanto a China poderia estar ajudando, fornecendo suprimentos, fornecendo equipamentos médicos numa situação de pandemia como essa que acontece agora, mas sem dúvida o impacto seria brutal. Até pela questão nutricional da população, pela falta de recursos, de insumos nos hospitais e etc. Mas, de fato, a gente, novamente, mesmo tendo ido à Coreia do Norte, mesmo tendo acompanhado a Coreia do Norte por anos, eu cobri o primeiro encontro de Kim e Donald Trump em Singapura, mesmo tendo acesso... Nem os especialistas em Coreia do Norte, não que eu seja um deles, mas nem as pessoas que cobrem apenas Coreia do Norte têm informações precisas sobre a evolução da pandemia no país. É de fato algo que a gente vai ficar sabendo um pouco mais tarde, Lorival, acredito eu. A gente volta aqui com o cônsul-geral da Coreia do Sul, que está aqui no estúdio. E, senhor cônsul, com relação à economia e à China, existe uma complementaridade muito grande entre a Coreia do Sul e a China. Antes da pandemia, já havia tido um impacto, a desaceleração da economia chinesa sobre a economia sul-coreana, né, que chegou a ter uns meses de recessão e tal por causa disso. A indústria sul-coreana vai tentar fazer investimentos para diminuir a sua dependência, a sua inter-relação com a China, ou isso não é possível? Bom, a China fica ao lado da Coreia. China é um parceiro maior do comercial da Coreia. Milhares de empresas coreanas realizam investimento direto na China. Sim. A Coreia, a exportação da Coreia é mais ou menos 25%. Das exportações da Coreia vai para a China, e 21% das importações da Coreia vem da China. Então, a China é um parceiro importante comercial da Coreia.
recentemente, em últimos anos, umas empresas coreanas mudaram suas fábricas para outros países, como Índia ou Vietnã, por exemplo. Mas essa tendência foi um resultado do encarecimento de mão de obra chinesa e de competição de empresas chinesas no próprio mercado chinês. Então, quer dizer, não foi uma questão de dependência, mas sim da questão de sobrevivência das empresas coreanas. A China é um parceiro muito importante, não só pela economia, também pela geopolítica. Acredito que a Coreia, quer dizer, a cooperação e também uma amizade entre os dois países, isso aqui é fundamental para duas economias. Também isso que também vai melhorar, eu acredito, melhorar a pacificação na Península Coreana. Com relação à Coreia do Norte, é uma fronteira fechada. Eu estive lá, é uma fronteira, é chamada de zona desmilitarizada, mas só tem militar lá dentro. Neste momento não passam norte-coreanos para a Coreia do Sul e vice-versa. Mas no caso de uma desestabilização ou de uma ruptura do regime norte-coreano, ainda mais num caso de pandemia, poderia haver uma onda de refugiados que aí sim entrariam na Coreia do Sul. Por outro lado, existem planos para o futuro de uma reunificação das duas Coreias, tanto na Coreia do Norte, eu ouvi falar sobre esses planos, quanto na Coreia do Sul. Qual a estratégia do governo sul-coreano para lidar com esses dois desafios representados pela Coreia do Norte? Bom, o governo coreano está fazendo mais esforço para aproximar, para fazer relação com a Coreia do Norte. Mas isso é que é muito complicado a situação atual, por causa da pandemia, também por causa das eleições nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito complicada mas eu acredito que quando passa, porque como o governo coreano está procurando umas soluções possíveis dentro das limitações de sanções internacionais, acho que nós estamos, com o tempo, vai acreditar que melhorar a situação pelo esforço do governo sul-coreano. Negócio o sistema de saúde da Coreia do Norte, a gente não sabe exatamente o que acontece com o vírus na Coreia do Norte, né? Porque essa transparência não está muito transparente para outro país, então é muito complicado para imaginar o que está acontecendo. Mas pelo que saiba, pelo menos, a Coreia do Norte fechou suas fronteiras com a China no início de disseminação de pandemia, quer dizer, no dia 22 de janeiro. E também eles também suspenderam voos internacionais e proibiram a circulação de pessoas, né, de forma autoritária. A gente não sabe essa medida realmente teve efeito positivo para conter o coronavírus. Mas acredito que tem boato também esse negócio de saúde do líder norte-coreano, mas a gente vendo o passado, porque o regime mostra em outras crises, de outras ocasiões, de negócio de falta de recursos e comida, o regime mostrou sempre resiliências. Então, por exemplo, na última grande mudança na Coreia do Norte, quando faleceu o pai do Kim Jong-un, ex-líder norte-coreano Kim Jong-il, quando ele faleceu, o impacto sobre a Coreia do Sul foi mínimo. E quer dizer que, então, o regime não é como muita gente fala que mas não cai de um dia para o outro. Então, acho que eles mostram também firme. Né? Tá certo. O cônsul-geral da Coreia do Sul em São Paulo, Hak Yu-kim, muito obrigado pela sua participação do CNN Mundo. E a gente vai ficando por aqui.
Para rever as entrevistas, as análises do nosso programa, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube, depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.